assim, né? Cientistas com esse dado na mão pensaram assim: se você inverter a velocidade das galáxias, as próximas chegarão perto de nós primeiro não, mais ou menos junto com as distantes, porque as distantes andam mais depressa. Então o que acontece? Tudo vai culminar num ponto. Esse deve ter sido o começo, é o Big Bang. Raciocínio simples, de um dado de medidas astronômicas. Então, é claro que nós temos um problema, porque quanto mais o corpo está longe, mais veloz ele é, porque o universo está em expansão. Isso significa que vai ter corpos que a velocidade da luz, a luz que é gerada neles, nunca vai conseguir nos alcançar. E a gente vai chegar no limite do nosso universo do ponto de vista de observação. Aí a pergunta é a seguinte: então o nosso universo está limitado por isso. Existem outras bolhas, universo, paralelas, em outros lugares, que nunca se comunicam conosco? Por especulação científica. É possível, mas a gente não detecta. Isso seriam os universos paralelos. E nesses universos paralelos, tudo que acontece lá pode estar acontecendo aqui, tudo que acontece aqui está acontecendo lá. A gente não vai saber. É como se Anápolis ficasse isolado de nós aqui, e a gente não soubesse nada que acontece lá e eles nada que acontece aqui. Seriam duas cidades paralelas. Tá certo? Essa é a ideia que está por trás do universo paralelo. Se eles são universos paralelos, a gente não vai ter notícia. Então é por especulação. Será que como espírito a gente pode saber? Pode ser, mas ainda não chegamos lá. Certo? Então, o universo nosso como um todo tem milhares, milhões, bilhões de galáxias, cada uma delas carregando bilhões de estrelas, carregando sistemas planetários. Dá para imaginar tudo isso povoado de espíritos? Quantos nós somos no universo? Não dá para fazer a conta, certo? Mas também mede para nós um pouco a grandiosidade de Deus. Então, eu fico satisfeito só com isso, porque já cansou a minha cabeça pensar além disso. É muita coisa para a cabeça da gente que tem limites. Nossa capacidade intelectual é limitada. Você pode imaginar o que você quiser. O que é real da sua imaginação, né, depende da estruturação do seu pensamento. Então, eu não penso em universo paralelo, não, porque eu estou pensando mais nos meus irmãos paralelos, que eu ainda não aprendi a encontrar com eles. O que pensamos é matéria, como fica a oração para os outros? Assim, quando pedir para alguém enfermo, como será essa oração bem direcionada? Fico confusa nesse momento, quero orar por muitos, não consigo concentração. Acho que negligencio em não orar por todos. Como comportar? Enfim, como disciplinar a mente para vibrar pelos outros? Através do exercício e da humildade. Por que você quer orar por todo mundo? Não é? Aprende a orar por aqueles que convivem com você com eficiência. E vai devagarzinho. A gente quer fazer tudo de repente. Nós somos muito apressadinhos mesmo. A gente quer evoluir num dia só. Entendi a doutrina. Agora você é um espírito bom. E aí começa a pisar na bola e ver que não é fácil ser bom. Né? Porque não é mesmo. A gente tem que aprender a ter controle sobre a gente mesmo. Então, eu aprendi o seguinte, que é o que a doutrina espírita ensina para a gente. Meça as suas forças e faz o que você dá conta. Não queira fazer o que você não dá conta. E aprende a ter humildade, porque o que você não pode, diz André Luiz, Deus pode. E é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente quer ajudar todas as crianças abandonadas e não tem coragem de ir ali no asilo que tem criança que precisa de um carinho. Vai lá, faz um carinho na criança. É mais eficiente isso do que ficar só pensando nas crianças que estão sofrendo no mundo. É claro que quando a gente vai conversar com Deus e pedir forças
para a gente superar as nossas próprias dificuldades, a gente pode pedir a Deus que dê forças para todo mundo, todos os espíritos que precisam, e engloba num caráter geral, não é? A gente pode fazer, mas não fique preocupado com isso, porque o alcance da nossa prece vai no alcance da nossa capacidade de pensar no bem. E essa capacidade nossa ainda é muito limitada, nós todos ainda somos espíritos no mundo de provas e expiações. O que nós viemos fazer no mundo de provas e expiações? 4 coisas. Expiar, isto é, assumir as consequências dos nossos erros do passado e, eventualmente, aqueles que a gente está fazendo agora. Isso é expiação. Provas. A gente vai ser, diante das circunstâncias da vida, testado em nossas possibilidades que já alcançamos. Dá um exemplo disso. Imagina o André Luiz. André Luiz saiu do umbral e a gente lendo as obras dele, ele alcançou um patamar de evolução que a gente gostaria de ter alcançado. Aprendeu um monte de coisa. Até está trabalhando bem, assim, com independência quase, não é isso? Quando ele reencarnar, como é que vai ser ele? Vai ter que provar que aquilo que ele aprendeu lá está realmente dentro dele. Ou está fazendo porque todo mundo está fazendo junto. Porque ser bom no meio dos bons é fácil, é só imitar. Mas ser bom sozinho, especialmente no meio daqueles que não comungam com as nossas ideias, isso é um grande desafio. Não é verdade? Então a gente passa por provas. As provas são situações da vida que testam na gente a nossa capacidade de ter paciência, de ter compreensão, de perdoar, de não ficar magoado, de controlar os próprios sentimentos. Então isso é prova. Ah, mas só veio fazer isso? Não. A gente também já evoluiu bastante, aprendemos muitas coisas e adoramos mostrar que somos capazes de trabalhar. Então a gente é tarefeiro. Mas a gente é mau tarefeiro ainda. Porque, imagina, isso acontece nas casas espíritas. A gente faz sopa para as pessoas pobres. Aí entra lá na cozinha 3 ou 4 pessoas que já sabem fazer sopa e não deixa mais ninguém entrar para aprender. Não, pode deixar que eu faço. Né? As tarefeiras exclusivistas. Não, essa é a minha tarefa aqui, ninguém me toma. E se alguém falar qualquer coisa, ela fica ofendida, nunca mais volta. Né? No passe, na mediunidade, em qualquer tarefa. Então nós somos tarefeiros e ficamos felizes de termos a oportunidade de fazer aquilo que a gente sabe. Muito bom isso, mas não é suficiente. Porque quando a gente faz tarefa, a gente beneficia pessoas na nossa proximidade e ganha deles a gratidão, mas não construiu dentro de si mudança. A gente constrói mudança sendo capaz de suportar as expiações com dignidade espiritual e transformar as nossas provas em mecanismo de progredir. E a 4ª coisa que a gente veio fazer é aprender, continuar aprendendo. Então são 4 tarefas que a gente vem, por processo reencarnatório, realizar na Terra. Qual que a gente gosta mais? De ser tarefeiro. Algumas perguntas sobre o Sai Baba, questionando se as materializações que ele realiza, que seriam permanentes, se são realizadas por ele mesmo ou auxiliado por espíritos. Deixa eu entender ela, que eu não entendi direito. Na verdade, à medida que o espírito progride, mesmo que ele esteja encarnado, ele é capaz de fazer muitas coisas. Não é? Então, essa capacidade de realização, manipulando as leis da natureza para fazer materialização, como faz o Sai Baba, com cinzas e com objetos, é uma característica dos recursos que ele pode fazer. Aí há 2 coisas a analisar. Se ele faz dele mesmo ou se os espíritos o ajudam nisso. E ele então se torna apenas um médium de efeitos físicos. Então é preciso conhecer na sua intimidade para saber qual das 2 coisas é. Acredito que ele pode fazer dele mesmo pelo
alcance do trabalho que ele tem realizado. Mas Jesus não fez isso, multiplicou pães, peixes, e alimentou de 5 ou 6 pães e peixes 5.000 pessoas que o acompanhavam. Então os Espíritos podem fazer isso. E se Jesus disse que vós sois Deus, podeis fazer o que eu fiz mais ainda, é porque a gente pode fazer, é só aprender. Para aprender, tem que criar as condições e recursos para realizar essas tarefas. É possível. Seria uma onda eletromagnética sinal emitido por um transmissor de rádio? Com certeza absoluta. Essa foi a primeira onda eletromagnética gerada no laboratório, de propósito, não é? São as ondas de rádio. Olha, qualquer oscilação elétrica que a gente provoca cria ondas eletromagnéticas. Uma moto funcionando, a faísca na vela, no carro, gera onda eletromagnética e produz ruído no rádio. Né? Quando passa uma moto, o rádio está mal sintonizado, produz ruído. O relâmpago cria radiação eletromagnética. O nosso corpo está irradiando ondas eletromagnéticas no comprimento de onda do infravermelho, calor. Todos nós estamos gerando calor. Calor é radiação eletromagnética que se propaga da gente, porque a gente é um corpo quente. Por isso precisa ligar o ar-condicionado, senão eu não aguento ficar junto. Né? Então, ondas eletromagnéticas enchem o espaço. Todas as luzes que a gente vê vindo do céu, de todas as estrelas, são ondas eletromagnéticas na faixa do visível que nos alcança. Mas também alcança as ondas de rádio, que os radiotelescópios pegam, as ondas de radiação gama, que são provocadas no núcleo das estrelas, por reações nucleares, nos corpos negros, né, enfim, a gente está mergulhado em ondas eletromagnéticas. Mergulhado. No livro dos Espíritos, antes tem uma aqui. Nos mundos elevados existem animais e como vive? Como é a relação com esses animais? Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Claro que qualquer mundo que ainda se manifeste de forma animal, de forma material, pode permitir o desenvolvimento do princípio inteligente nas formas mais rudimentares da vida. A Terra, há 3 bilhões de anos atrás, apareceram os primeiros rudimentos da vida bacteriana. E veio essa vida celular, durou um tempo longuíssimo, para começarem os organismos pluricelulares e depois formarem organismos mais complexos, há 600, 700 milhões de anos atrás. Até culminar na estruturação do próprio corpo biológico humano, né? Porque o princípio inteligente já estava pronto para ganhar consciência de si mesmo e se tornar humano. Então, isso é um processo de vida que é repetido em vários lugares do universo, não acontece só aqui. Acontece em muitos sistemas planetários, milhares, milhões, bilhões deles. Cada galáxia tem uma quantidade imensa de estrelas, com uma quantidade imensa de sistemas planetários, com planetas cheios de vida material, vida biológica, como tem de vidas espirituais também. Então, a diversidade de mundos é tão grande quanto a capacidade de Deus de criar. O fenômeno do desdobramento só é concedido àqueles espíritos mais evoluídos ou não? Esse fenômeno é um fenômeno de treinamento. Todo mundo desdobra. É só dormir. Agora, tem uma mediunidade de dobramento. É aquela que o médium, né, não se preparou direito, está cansado, não fez o exercício do autocontrole, chega na reunião mediúnica, começa a concentrar, não aguenta a pressão de ficar pensando uma coisa só e dorme. Aí dobra. Dobra sobre o corpo. É médium de dobramento. Esse não serve.
mediunidade de desdobramento é a capacidade que nós, como seres espirituais, temos de deixar o